Meu nome é Érica, sou professora do Grupo INE e hoje a gente vai ter o curso de balconistas e atendentes de farmácia. A começar, vamos falar sobre o atendimento. Qual atendimento que é esperado numa farmácia? Você vai lidar com dois tipos de cliente, o mais apressado, mais tranquilo, e aquele que gosta de ficar próximo e conversando. A gente tem que aprender a lidar com esses dois tipos de cliente, certo? O mais apressado, ele tem algumas dificuldades, tá? Com ele, você precisa prestar um atendimento de qualidade, dando atenção ao que vem descrito na receita dele, tá? Como ele está com pressa, a tendência é de que você possa cometer algum erro na dispersão desse medicamento e isso não pode acontecer. Até porque de você vai para o caixa, do caixa vai para casa e aí começa todo o problema que vai ter o cliente voltando. O cliente que já é mais próximo, gosta de conversar, é aquele cliente que você precisa ser, como eu digo, onomatopeico. Como assim? Quando ele começar a falar com você, você começa a fazer sons. Você não deixou de dar atenção para ele, mas enquanto ele fala, você faz entendeu? Tem que ser dessa forma com esses clientes que são mais próximos, tá? Continuando, temos também que manter o sigilo sobre as informações que chegam até você. Você com certeza vai encontrar clientes que, por exemplo, vai fazer algum pedido de alguma coisa que vai deixar ele constrangido. E esse cliente tem que ser tratado com toda a atenção sobre esse constrangimento dele, tá? Se possível for, coloque o medicamento que causa esse constrangimento a esse cliente numa cestinha, coberto por algum outro medicamento que ele venha levar junto, que provavelmente é o que vai fazer, tá? Os medicamentos de serviço que ficam ali na frente da dispersa do balcão podem servir para essa finalidade, né? Você colocar um medicamento desses que são de dispersão, mas sem receita médica, você pode colocar sobre aquele medicamento que deixa esse cliente constrangido e quando ele chegar no caixa só vai tirar aquele medicamento da cesta e seguir adiante. Certo? Vamos seguir agora para a descrição. Ser discreto sobre o que você recebe faz parte do serviço, tá? Não é bom, não é bonito você falar alto sobre o que você está recebendo ali. Se você tiver dúvida sobre algum medicamento, você tem duas formas de resolver isso. A primeira forma é usar o computador. O computador fica ligado na internet, na maioria das farmácias, e possui uma lista dos medicamentos. Se você tiver alguma dúvida sobre aquele medicamento, você vai poder entrar nesse computador, procurar sobre ele e fazer a busca em depósito, tá? Sem gritar para o colega do lado. Eu preciso de um medicamento XXY. Não é bom fazer isso, tá? A segunda forma que você pode resolver isso é, sim, falar com o colega, mas no particular. Você tira aquele farmacêutico que está ali próximo, tira aquele colega de balcão ali próximo, leva para algum lugar um pouco mais afastado com a receita do paciente e conversa com ele sobre aquele medicamento que você está em dúvida, tá? Prestar um bom atendimento além da atenção aos detalhes da receita, é você fazer a reafirmação do que está escrito na receita. Como assim? Na receita vai estar escrito a quantidade que aquela pessoa vai tomar, em horário que ela vai tomar, de que forma aquele medicamento tem que ser feito, de qual forma é aquele medicamento. Por exemplo, tem os medicamentos de uso tópico, que é o quê? Usar na pele, né? Tem um medicamento oral, tem um medicamento que é sublingual. E todos esses remédios precisam ser reafirmados para o paciente, principalmente aqueles que são sublinguais. Por quê? Como é um comprimido muito pequenininho, a tendência é que o paciente coloque na boca, beba um copo d'água, pronto, acabou o remédio. E não é assim que tem que funcionar. Ele tem que colocar embaixo da língua, esperar o medicamento dissolver, e isso é uma explicação que ele já recebeu do médico, mas precisa receber de novo de você, certo? Você vai só reexplicar para o paciente o que está escrito na receita dele. De quanto em quanto tempo ele vai tomar esse medicamento, de quanto em quanto tempo ele vai fazer o uso do medicamento tópico, por exemplo, que é o que a gente tem mais dúvida, principalmente queimadura.
remédios de uso tópico vêm de uma forma um pouco mais sensível para esse paciente, certo? E ele precisa saber como é que ele vai usar isso de novo, tá? Isso é um prestar bom atendimento. A próxima coisa é entregar o produto somente de qualidade. Uma das características de todas as farmácias, eu tenho certeza que vocês já visitaram algumas, é que elas são extremamente limpas. Né? Até em dia de chuva você vai entrar e a farmácia vai estar aquele chão branquinho. Por quê? É regra da farmácia que todo mundo mantenha aquele lugar o mais limpo possível. Não pode haver sujeira em cima de nada daquele lugar. Então, sim, o seu momento livre da farmácia, que ela não tiver com uma movimentação muito grande, é sua função também pegar um espanador, passar nos produtos, para deixar eles todos limpinhos. E todo e qualquer produto que tenha algum defeito, alguma falha, por exemplo, uma lata que esteja amassada, um pacote esteja aberto ou amassado, tiver algum produto tiver nessa forma, ela tem que ser retirada da frente de loja de venda e colocada em depósito para descarte ou devolução ao fabricante, certo? É importante ter atenção a esses detalhes porque a organização da farmácia é de responsabilidade do balconista também. Por exemplo, dias de chuva. Vocês com certeza já devem ter reparado que tem os panos de chão, são colocados na frente da farmácia, e o papelão, que é colocado do lado de fora sobre o tapete. E esses panos de chão são sempre branquinhos. Por quê? É sua função ficar observando quando ele começar a ficar sujinho. O que você vai fazer? Você vai lá, vai tirar aquele pano de chão e colocar um pano de chão novo. Por quê? A farmácia preza sempre pela higiene completa daquele local. Indico fortemente que quando você for levar o seu currículo para uma farmácia, para você tentar uma vaga, observe como é o funcionamento dessa farmácia. Né? Você olha as gôndolas, como elas estão organizadas, como elas estão arrumadas, olha como é o espaço, preste atenção nos detalhes, porque são detalhes que vão fazer diferença na hora do seu trabalho, tá? Seguindo adiante, a gente tem também o cuidado com a aparência do seu local de trabalho. Como a gente estava falando agora, limpeza e higiene. A aparência do local de trabalho também consta o balcão. Você tem que prestar atenção porque as pessoas vão se aproximar dele, vão se apoiar nele, vão botar a mão nele, vão botar coisas em cima dele. Isso vai causar o quê? Marca e sujeira. O balcão da farmácia é ou branquinho ou de vidro. E ele precisa continuar branquinho e com aquele vidro bem transparente para poder olhar o que está ali embaixo. Então, é parte... poxa, mas eu vou ficar fazendo faxina na farmácia? Não, você não vai fazer faxina, tem um funcionário para isso. Mas as partes que lhe cabem, sim, você vai ter que limpar, ok? Temos também aqui, não enxergar o cliente como um amigo. Lembra que eu falei no começo dessa nossa conversa que o cliente vai querer conversar com você? Pois bem, alguns desses vão se tornar íntimos, porque eles vão várias vezes na farmácia. E é comum que a gente comece a confundir as posições, um cliente de um amigo. E não pode acontecer isso, tá? Como eu falei no início, fazer aquela ação de ficar é um jeito de você manter esse cliente com a sensação de que ele está tendo a atenção que ele foi buscar, mas separando ele da sua função. Tipo, você está lá para atender, tem outras pessoas na fila esperando. E você não pode perder muito tempo com aquela pessoa que está ali basicamente para conversar, certo? Então, mantenha a educação com o seu cliente sem deixar ele entender que a atenção que você está dando é exclusivamente para ele. Ele tem que ver que você está trabalhando. Você comece a chamar os outros clientes, deixando esse ao lado, certo? Você pede gentilmente que o seu cliente chegue para o lado, né? O senhor pode, por favor, aguardar aqui. Ele vai continuar falando com você e você vai estar atendendo outra pessoa, dando aquela atenção de onomatopeia para ele e conversando com um cliente novo, verificando a receita, verificando qual é o medicamento que precisa, saindo ali para poder fazer o atendimento. Correto? Sigamos para o próximo tópico. Não discuta as decisões do médico ou do farmacêutico. Muito comum também, durante o período de você estar lá no trabalho do farmacêutico, você ir aprendendo sobre alguns medicamentos.
por exemplo, saber que um remédio para dor de cabeça é muito eficaz, mas que um outro remédio ele não só é eficaz, como é mais rápido. Um remédio para dor de estômago é muito eficaz, mas tem um outro remédio que além de dor de estômago resolve problema de fígado. Mas a receita é a receita. E você não tem nem a formação do farmacêutico, nem a formação de medicina. E mesmo que você tenha algum tipo de formação, por exemplo, uma pessoa que é formada em técnico, em enfermagem, comece a formação de farmacêutico, isso também pode acontecer durante seu período trabalhando como balconista. Ainda assim, como você não tem a formação, você não pode discutir o que está naquela receita. Mais para frente, a gente vai falar sobre cada tipo de receita. E aí você vai entender mais do que eu estou falando, certo? Por quê? Ali contém informações de alguém já formado, né? Então você não pode falar, não, mas esse remédio que você está receitando é diferente do que eu acho que vai funcionar bem para você, tá? E não pode acontecer isso. Siga a receita como está na receita, ok? O próximo tópico é cuidar da sua aparência pessoal. Na farmácia você com certeza vai receber um uniforme. E caso você não receba esse uniforme, crie você um uniforme, tá? Geralmente você vai ter um jaleco. Esse jaleco não preciso nem dizer que precisa ser impecavelmente branco. Se você receber só 1 ou 2 uniformes, eu indico fortemente que você procure uma costureira do bairro e peça para que ela faça cópias desse seu uniforme, tá? E se você receber um uniformezinho mesmo, a mesma dica vale, tá? O bordado normalmente você encontra em alguns locais, tipo Mercadão de Madureira, que você pode fazer o bordado do seu uniforme. Mas fora isso, você deveria ter uma média de 5 a 6 uniformes, para poder garantir que você sempre tem um uniforme limpinho para o seu atendimento. Escovar o dente, não usar perfumes fortes, bijuterias grandes, tudo isso não pode quando você estiver fazendo o seu atendimento. Deixa o perfume para quando você for passear, tá bom?